Bom dia, terceiros anos. Continuando aí com o nosso assunto de regionalização, mundialização, globalização, tá? Só recapitulando aí o finalzinho do que a gente viu na outra videoaula aí, ó. A gente conversou a respeito de Guerra Fria, e aí do término dessa mesma Guerra Fria, começa aí a nova ordem mundial, que é os Estados Unidos aí como única potência mundial, porque a Rússia, ou melhor, a União Soviética, ela deixou de existir, ela entrou em conflito e deixou de existir, tá? Ficou economicamente inviável, militarmente nem tanto, tá? E aí a gente tem os Estados Unidos como única potência militar e econômica naquele momento, e várias outras menores aí econômicas, é lógico, apareceram. Então a gente tem nesse processo de globalização aí vários elementos acontecendo aqui, ó, blocos econômicos sendo criados, porque o foco não é a economia, deixou de ser somente político, agora é político e econômico, tá? O foco aí dos países no mundo. Liberalismo, neoliberalismo, que consiste em um mercado mandar em tudo, né? A economia lá mandando em tudo. As empresas elas foram se transformando e a gente tem aqui, ó, a parte cultural acontecendo. Por que a parte cultural acontecendo? Quem, aliás, os países que são os países centrais que definem aí o tipo de economia que vai existir, como vai funcionar, eles passam também a querer direcionar a cultura das pessoas, a maneira como elas vão viver, como elas vão consumir, que tipo de programa elas vão assistir na televisão, que caminho político elas devem seguir, que visão de mundo elas devem ter, tá? É lógico que isso não vai ser aceito de maneira tão tranquila assim. E aí a gente tem um aparecimento aí de vários problemas dentro da globalização, que foi o que a gente conversou aí na outra aula, tá? Entre eles a xenofobia, o global interferindo no local, as empresas elas começam a ter uma relação não tão justa com os trabalhadores, a política neoliberal ela é menos social do que as pessoas querem, e a evolução tecnológica ela não para. Transporte, comunicação, tudo acontecendo e se reformulando e se reinventando rapidamente numa velocidade que as pessoas não conseguem mais acompanhar, tá? E aí o que que acontece? Lembra do nosso primeiro da nossa primeira fala aqui mesmo no vídeo? Olha aqui. A globalização ela se traduz nisso aqui, nesse momento. A gente tem aí uma área enorme de influência dos Estados Unidos, que alcança aí o globo todo e em especial as Américas aqui. A gente tem a Europa, que alcança aí grande parte do mundo, e em especial parte da África e parte da Ásia. E a gente tinha aqui o Japão direcionando, influenciando toda essa área aqui na Ásia. E ele começou a perder essa influência para a China, que começou a despontar aí como uma concorrente e economicamente ficou muito mais forte. Depois veio a parte militar aí e o Japão foi ficando para trás aí na sua influência aqui na Ásia principalmente, tá? Então o que que tem aí? Eu tenho os Estados Unidos como única potência mundial, tanto militar quanto econômica. E aí eu tenho potências menores aqui, ó. Tenho a Europa, tá? Neste mapa aqui está a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Esquece o termo Ocidental e Oriental. Pensa só em Europa, tá? E a gente tem aqui a China despontando aqui como a maior influência nesse pedaço do mundo aqui. A gente tem
Também nesse mapa aqui acontecendo o conflito norte versus o sul, onde o norte são os países desenvolvidos, ricos e com bastante tecnologia, e aqui embaixo tem os países do sul, que são menos desenvolvidos, com economias mais precárias, e a gente tem a rivalidade entre esses dois, entre essas duas partes aqui. O norte rico e desenvolvido e o sul aí tentando sobreviver, tá? É lógico que a gente não pode visualizar esse mapa aqui e achar que é uma divisão exata, porque olha a China aqui onde é que está. E a China é uma potência econômica mundial, tá? Em 2021, ela conseguiu ter uma indústria mais forte que a dos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia. Então, a gente vai até certo ponto nessa divisão regional ou nessa regionalização norte versus o sul aí, tá? Tem algumas coisas aqui que são incoerentes, tá? Você pega a Rússia que está aqui em cima, que está como um país desenvolvido, mas ela não ela não está nesse patamar igual aos Estados Unidos, vários países da Europa, o Japão e até a Austrália aqui, tá? A Austrália também não está com essa força toda. Então a gente vê que é uma divisão que ela não é tão exata, mas ela faz bastante sentido, porque a maior parte dos que estão no norte, de fato, são desenvolvidos, e a maior parte dos que estão aqui no sul são países que têm aí vários problemas dentro do seu universo econômico e social aí, tá? E aí tem as devidas áreas de influência das potências econômicas e militares, tá? Até aí, quando você enxerga como área de influência e como área de influência econômica também, você não vê tanto conflito, porque são negócios. Um quer vender, outro quer comprar, um precisa exportar, o outro precisa importar. Então elas são relações econômicas. Mas como eu disse no vídeo anterior, na globalização, existe aí a influência social, a influência cultural, nesse processo tudo. E aí o que acontece? A gente tem conflitos culturais, a gente tem aí diversas maneiras de você observar o mundo, são diversas visões e a gente tem aí então um imenso choque cultural. É o que a gente chama aí de choque de civilizações. Por que civilizações? Se você visualizar aqui nesse mapa, você vai perceber que em diversas áreas do mundo existem aí visões religiosas e sociais, culturais, que elas são parecidas, que elas são homogêneas. Então, faz sentido chamar de civilização. Olha aqui, civilização cristã ocidental. A maior parte das pessoas que estão aqui, ó, elas têm aí a fé cristã e elas têm uma visão de mundo. Se você pega essa outra aqui, ó, civilização cristã ortodoxa, é outra maneira de enxergar o mundo com outra característica religiosa e cultural. E isso vai acontecendo com cada uma delas aqui, tá? É uma visão de mundo, é uma maneira de proceder, é uma cultura diferente, um idioma diferente, uma localidade geográfica diferente, que faz com que as pessoas tenham comportamentos diferentes e elas vejam o mundo de maneira diferente. É lógico que a globalização, querendo igualar todo mundo, gerou e gera até o momento atual muitos conflitos. Por quê? O cara que é cristão aqui nessa região, ele não vai querer ser, por exemplo, islâmico. Ele não vai querer trocar a religião dele pela religião islâmica. E aí o que, que acontece? Um começa a impor a sua visão de mundo para o outro. E o assunto fica mais complexo, por quê? Porque nessa visão de mundo imposta, ele quer impor a sua economia, ele quer impor a sua maneira de ver o mundo, a sua maneira de assistir televisão, a sua maneira de se vestir, a sua maneira de fazer comércio. Então, o que, que acontece?
Uma civilização tenta influenciar e substituir a outra, e é lógico que vai haver aí uma reação. É essa reação que está tornando o mundo de hoje em dia tão conflituoso. Por quê? Começa no cultural e depois esse conflito ele começa no cultural e depois ele se expande para todas as outras áreas, tá? Inclusive chegando às vias de fato aí, que são as guerras, os confrontos entre os países aí nas diversas regiões do mundo. Existem três que são as que têm um conflito maior de ideias, conflito econômico, conflito comercial, são a civilização confuciana e a civilização árabe muçulmana com a civilização ocidental aqui, ó. São as três que têm maiores embates aí, porque querem sempre colocar o seu ponto de vista, a sua maneira de ser e de viver, eles querem impor às outras civilizações, tá? Existem outras aqui que não têm tanto conflito ou que não têm um conflito direto, porque seguem um caminho mais pacífico, no sentido de sobreviver e de conviver com as outras, com os diferentes aí. Olha aqui de novo. Existem outras, tá? Mas eu optei por pegar esse mapa aqui, que ele possui as maiores e as mais originais, pode-se dizer. Aí você pode perceber que todas elas aqui são as mais conflituosas e dentre as conflituosas aqui a gente tem as que eu citei, que são a ocidental, a confuciana, a árabe muçulmana e até determinado ponto aqui a ortodoxa, tá? Aí se você for associar os países, olha aqui, a ocidental tem representação maior aí com os Estados Unidos e Europa. A árabe muçulmana aqui o Oriente Médio. A confuciana tem na China aí o seu representante maior. E a civilização ortodoxa tem aí na Rússia o seu maior representante, tá? Então, são todos países que tentam impor aí a sua visão de mundo em todas as áreas possíveis e imagináveis frente às outras civilizações aí. É lógico que isso não vai ser aceito de maneira gratuita nem de maneira pacífica, tá? Então a gente tem aí um choque de civilizações nessas áreas com esses povos ou com esses países tentando impor aí toda a sua maneira de ser para o resto do mundo aí, tá? Bem interessante essa situação aí, porque deixa eu buscar aqui o texto. É bem interessante essa teoria, porque ela mostra para a gente como funciona de fato a geopolítica nos dias atuais aí. Destaquei também aqui para vocês o livro 2 de Geografia. Vou deixar o link dele também na descrição do vídeo, porque tem um capítulo aqui, ó, a partir da página 77, que ele ilustra aí essa ordem internacional, ou seja, a maneira como os países vão lidando uns com os outros aí nessa geopolítica atual aí, que começou lá, olha aqui onde começou, aqui na Guerra Fria e foi se desenrolando aí até os dias atuais. Olha só aqui, ó, de novo as civilizações, os tipos de alianças, os conflitos econômicos, sociais, entre outros, por conta aí dessas diferentes visões de mundo. Tá? Um assunto bem interessante, bem amplo, que vai cair aí, ou pelo menos várias vezes ele aparece aí no Enem e nos vestibulares que vocês vão fazer aí. Tá? O livro aqui ele ilustra também outros aspectos, além do econômico, é lógico, e vou deixar aí na descrição também
esse link aqui para ajudar vocês aí no entendimento desse assunto aí, que é bem interessante, que é bem importante para vocês aí do terceiro ano. Ok? Obrigado, até a próxima.